depois ele termina o período dos juízos. Mas a Bíblia diz que cada juiz desse, ele vinha para conduzir o povo ao Senhor. Porque o avivamento, que eu gosto também de dar glória a Deus, de louvar, de rodopiar, é avivamento, isso é resultado do avivamento. Mas o avivamento é a volta das práticas das primeiras obras. Se você não está praticando as primeiras obras, oração, jejum, ir para a igreja servir a Deus, só rodopiar não é avivamento. Agora o avivamento é quando você volta à prática das primeiras obras. Alguém olha para ti, esse irmão não fala um culto. Esse irmão não falta um culto, é porque ele está avivado. Esse irmão não falta uma oração, é porque ele está avivado. Mas aquele que falta todo culto, e quando ele vem, roda e peia e falta todos os cultos, não está avivado não. Agora quem está avivado, vai faltar um culto, vai ter que cantar. Este é o verdadeiro avivamento dos céus. Então a Bíblia diz que cada juiz desse conduzia o povo para servir e adorar o nome do Senhor. Querido, nós estamos vivendo o período que Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Porque hoje as pessoas não estão mais pregando a palavra de Deus, eles estão pregando aquilo que conforta o coração do ser humano. Eles estão pregando que tu pode vir do jeito que tu está e permanece do mesmo jeito, porque não vai mudar nada, mas é pelo contrário. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda a nossa vida. Não existe salvação sem mudança de vida. Quando você encontra Jesus, Ele muda a tua mente, Ele muda o teu coração e Ele muda as tuas vestes. Ele muda a tua vida por completo. Então a Bíblia diz que cada juiz conduzia o povo para servir ao Senhor. E quando morria um juiz, ou quando passava um juiz, o povo voltava a praticar as coisas erradas. É por isso que se o povo tiver um líder que não quer nada, os liderados também não vão querer nada. Se o povo tem um líder que não ora, o povo também não vai querer saber de oração. É por isso que o povo tem um líder que não jejua, não busca Deus, não tem uma vida em santidade, o povo também não vai viver em santidade. Eu me lembro de uma vez de um irmão que ele era assistente da mocidade, e ele disse para mim: quando fulano ele era o nosso assistente, a gente gostava, porque quando era no sábado e no domingo, ele nos levava para Icoraci para nós tomar água de coco. Nós vinha lá do Mangueirão de bicicleta para tomar água de coco. E eu disse para ele, aí quando eu cheguei na congregação para assumir os jovens pareciam aquela cara de missa, tudo fraquinho, sem presença de Deus, porque levar para Icoraci tomar água de coco não muda a vida de ninguém. Mas então eu disse para os jovens: sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a oração de casa em casa, de casa em casa. Nós vamos orar e ainda tem mais, eu vou ensinar vocês a pregar o Evangelho. E sabe o que aconteceu? Os jovens voltaram, eles esqueceram esse negócio de tomar água de coco em Coraci, e eles foram orar, foram buscar ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Os jovens viraram pregadores do Evangelho. Dos 12 jovens que tinha, 10 deles viraram pregadores do Evangelho. Um são diácono, outros são obreiro, outros estão dirigindo igreja. Por quê? Porque se eu chegasse lá e levasse eles somente para tomar água ou jogar bola nesse campo do lado, aí não ia mudar nada na vida deles. Mas a oração, a comunhão com Deus muda a vida de qualquer pessoa, muda a vida de qualquer ser humano. Então a Bíblia diz que neste período, no capítulo 6, a nação de Israel estava vivendo a pior crise espiritual e a pior crise financeira na sua vida, porque a Bíblia diz que os midianitas roubavam tudo que eles plantavam, os midianitas roubavam tudo que era deles, e a Bíblia diz que por 7 anos eles eram oprimidos por causa dos midianitas. E a Bíblia diz que quem entregou
na mão dos midianitas foi o Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas. Haverá prova na tua vida que foi tu que procurou, mas vai ter outras provas que é Deus que vai te colocar nela. Vai ter outras provas que você procura, mas vai ter prova que foi Deus que te colocou nela. E para que Ele me colocou nela, pastor? É para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Então a Bíblia diz que Deus entregou eles nas mãos dos midianitas. E a Bíblia diz que Israel empobreceu muito por causa da presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Observe que no primeiro ano os midianitas vêm e levam, e eles não voltam ao caminho do Senhor. Eles esperam a nação ficar pobre para ele recorrer a Deus. Tem gente que só recorre a Deus quando está na desgraça. Tem gente que só recorre a Deus quando na cozinha falta o alimento. Tem gente que só recorre a Deus quando o emprego, a porta fecha. Tem gente que só recorre a Deus quando entra desgraça na sua casa. Mas pelo contrário, quando tiver na bonança, é aí que tu tem que recorrer a Deus. Porque Deus não é guarda-chuva para nós procurar Ele só no começo de janeiro e fevereiro, que a chuva cai sobre Ele. Não, Deus tem que se procurar Ele durante toda a nossa vida. É durante toda a nossa vida. Porque, irmãos, os seres humanos na terra que nós estamos vivendo, eles só querem Deus quando precisa. Quando está chovendo, ele lembra de Deus. Não pega uma guarda-chuva que está chovendo. Agora, durante os meses de julho, agosto, mês do verão, quando a chuva guardada, não lembra de Deus. Mas quando a chuva vier, eu me lembro dele. Não, nós não podemos ser pessoas assim. Por quê? Porque todo tempo Deus vai ter que fechar a porta para te voltar de novo. Todo tempo Ele vai fechar a porta para você voltar. Aí você vai ver todo tempo essa vida de desgraça. Todo tempo Ele fecha a porta para você voltar. Todo tempo Ele manda a prova para você voltar. Todo tempo Ele te humilha para você voltar. Mas se você ficar o tempo todo na presença dele, a porta não vai mais fechar. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela é durável, crente. Deus não é um Deus mesquinho que você vai dizer, Ele vai me abençoar em 2024, mas acho que em 2025 eu vou sofrer com algo, Ele vai me abençoar. Não, Ele quer te abençoar por toda a tua vida. Ele quer te abençoar em 2025, 26, 27, 28, 2030. Mas todas essas bênçãos vai depender de ti para Ele te abençoar. E a Bíblia diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Querido, clamar. Existe um período na nossa vida que nós temos que orar. Orar é diálogo e comunhão com Deus. Você vai ficar mais perto dele. Agora, clamar é gritar em voz alta. Sabe aquele filho que já está morrendo e você grita e clama para Deus? O que é isso? Isso é clamor, é gritar em voz alta. Então a nação de Israel recorre a Deus quando já estavam pobres. Eles clamam ao Senhor. E a Bíblia diz que eles clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Eu penso a Bíblia, mas eu penso Deus olhando no céu e dizer, vocês não esperaram 7 anos para vir reclamar. Vocês esperaram 7 anos para clamar por mim. Eu já era para ter resolvido isso, mas por causa da rebeldia, da desobediência de vocês, que até hoje vocês estão pobres. Estão pobres porque não tem mais eu na tua casa. Estão pobres porque eu estou faltando na tua casa. Mas se Deus estiver na tua casa, não vai faltar nada para você. Diga para você, não sabe por que o povo estava pobre? Porque Deus estava longe do povo. Quanto mais longe de Deus nós ficar, mais pobre nós vamos ficar. É pobre na graça, é pobre na unção, é pobre na virtude, é pobre no azeite, é pobre em tudo. Mas todos que têm Deus não são pobres, porque o próprio Cristo disse que vão viver em abundância. Clamando, ou seja, os filhos de Israel gritaram ao Senhor por causa do midianita. E enviou o Senhor, o quê? O que o Senhor enviou? Um profeta. Diga comigo, Deus enviou um profeta. O que eu fico pensando é que a nação está longe de Deus,
A nação estava distante de Deus, mas ainda tinha profeta lá. Oh, glória! Querido, em Coraci pode ter milhões de cachaceiros, em Coraci pode ter milhões de prostitutas.